seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à reflexão do Evangelho. Hoje, por ocasião da festa de São Marcos Evangelista, nós iremos meditar um pouco sobre a biografia desse grande homem. Quem foi São Marcos? São Marcos se tratava de João Marcos, e várias vezes é relatado o seu nome no Novo Testamento. Ele era filho de Maria, que vivia em Jerusalém, Atos 12, 12, e primo de Barnabé. Podemos encontrar isso em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Quando Barnabé e Paulo deixaram Jerusalém, depois da perseguição de Herodes Agripa, Marcos os acompanhou. Até nós podemos encontrar isso em Atos 12, 25. Com eles, alcançando Chipre, na primeira viagem missionária de São Paulo, que você pode ver em Atos 13, 15, por um motivo que não é precisado, que não tem uma precisão, por um motivo que não se encontra uma precisão verdadeira, mas porém que levou ele a deixá-los em Parge, na Panfilha, e voltou a Jerusalém. Isso você vê em Atos 13, 13. Evidentemente, isso fez com que o apóstolo São Paulo perdesse a confiança e a credibilidade em São Marcos. Tanto que o apóstolo prefere não levá-lo consigo na segunda viagem missionária de São Paulo. Você pode ver isso em Atos 15, 37. Isso causou também a separação entre Paulo e Barnabé. São Paulo e Barnabé, que eram companheiros de viagem, que eram missionários juntos, que eram amigos, se separaram por causa podemos dizer assim, da discussão que o apóstolo São Paulo teve com o primo de Barnabé, São João Marcos, Com efeito, Marcos acompanhou Barnabé a Chipre. Nós podemos encontrar isso em Atos 15, 37. Depois Marcos teve que se reconciliar com Paulo, que o chama, melhor dizendo, seu colaborador. Isso está na carta de São Paulo a Filemon, versículo 24. Não tendo o capítulo, a carta, mencionam somente o versículo 24. E acabamos por vê-lo junto com Paulo em Roma. São Paulo relata isso na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Sua colaboração com Paulo recebe outro testemunho em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. A única colaboração de Marcos com Pedro no Novo Testamento é mencionada pelo próprio São Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 13, quando São Pedro vai dizer, estando ele na igreja de Roma, o bispo da igreja de Roma diz, a igreja que está em Babilônia, que era uma linguagem figurativa, chamava-se Babilônia, porque Roma pagã era politeísta, completamente prostituída. Então, é usado por São Pedro para designar, para falar de Roma como Babilônia. Ele diz, a igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Então, São Pedro chama Marcos de meu filho. Não é certo que Marcos fosse o jovem que procurou seguir Jesus em sua prisão. Isso você poderia ver em Marcos 14, versículo 51 e seguintes. Esse jovem que é dito aqui, que não é certo que seja ele, é aquele jovem que, quando o soldado ia prendê-lo, ele estava apenas envolvido por um manto, e quando o soldado tenta segurá-lo pelo manto, ele solta o manto e corre despido, corre nu,
né, para fugir ali daquele guarda que tentou prendê-lo. E a tradição segundo a qual Marcos teria sido bispo de Alexandria não tem muito fundamento, né? É dito que ele se tornou bispo de Alexandria, mas não se tem muito fundamento essa tradição, né, que o elege como bispo de Jerusalém, que é dito que ele era bispo de Alexandria, melhor dizendo. A primeira tradição sobre Marcos como autor do segundo evangelho encontra-se em Eusébio, que cita Papias, bispo de Heriápolis, por volta de 130 depois de Cristo. Por seu turno, Papias cita João, o presbítero, que provavelmente não era o mesmo João, o apóstolo, o qual diz que Marcos era intérprete de São Pedro e que escreveu atentamente, mas não na ordem, tudo o que ele recordava, tanto as palavras como os atos do Senhor. Papias acrescentou ainda que Marcos não ouvira pessoalmente o Senhor, conhecendo somente pelo relato de Pedro. Pedro organizou sua pregação adaptando-a às necessidades do auditório, ou seja, da comunidade que lhe ouvia. Por isso, o Evangelho de São Marcos não é tão detalhado como, por exemplo, teologicamente falando, como, por exemplo, o Evangelho de São Mateus. São Mateus, por uma questão de ter escrito aos judeus, São Mateus detalha toda a vida de Jesus e ainda faz questão de citar, assim como foi dito pelos profetas, assim como foi dito pelo profeta, assim como foi relatado pelo profeta, para demonstrar aos judeus Jesus como Messias. São Marcos não. São Marcos escreve aquilo que ele traduziu por São Pedro, né, de São Pedro. Então, é dito que, não procurando assim pôr em ordem as palavras do Senhor. Em outro lugar, Papias defende Marcos da acusação de ter escrito as palavras do Senhor de modo desordenado, que alguns deveriam ter feito a ele. Então, Papias, que é um dos pais da igreja, defende que São Marcos tenha escrito tudo desordenadamente. Ele não deu detalhes, como, por exemplo, São Mateus, São Lucas, né, o próprio São João, mas ele escreveu de forma ordenada. Nós podemos ver que a vida de Jesus é relatada de uma forma bem resumida no Evangelho de São Marcos, mas existe uma ordem nos acontecimentos. Pode não ter uma ordem cronológica, mas nós podemos compreender nitidamente a vida de Jesus segundo o Evangelho de São Marcos. São Marcos escreveu apenas o que recordava, tendo o cuidado de não omitir nem deturpar ou acrescentar coisas que não tenha sido dito por São Pedro. Então, nós temos outro testemunho da autoria do Evangelho de São Marcos, segundo São João Marcos, o evangelista, por Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, no livro 3 contra as heresias, no capítulo 1, ele vai falar: assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundavam a igreja. Depois da morte dele, também Marcos, o discípulo, né, e intérprete de Pedro, porque dizia-se, melhor dizendo, que São Pedro não conhecia bem o grego, né? E por esse motivo, São Marcos era quem era intérprete de Pedro na comunidade. E diz aqui, né, Santo Irineu de Lyon: depois da morte deles quem? São Pedro e São Paulo, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, aí ele vai falar de Lucas, que escreveu também o Evangelho. Então, São Pedro não deixou
um evangelho escrito. E São Marcos, que era discípulo de Pedro e intérprete de Pedro, escreve o evangelho, né? Embora seja impossível verificar a informação de Papias e de sua fonte, João, o presbítero, em grande parte os críticos modernos consideram o seu depoimento apresentando tal harmonia com a evidência interna dos evangelhos que o aceitam, né? Do evangelho que o aceitam. Então, resumindo aqui, meus irmãos, os críticos de hoje não aceitam muito bem o evangelho de São Marcos. Mas o que nós deveríamos esperar dos críticos? Os críticos estão aí para, muitas vezes, ganhar dinheiro com as críticas e muitas vezes até para matar a fé do povo. O que nós precisamos ter em mente e conhecer é que São Marcos, sendo discípulo de São Pedro, o primeiro Papa, amou ao Senhor Jesus, participou da evangelização, da pregação do Evangelho. Nós podemos ver isso como sendo ele companheiro de Barnabé, companheiro de São Paulo, e teve o cuidado e o zelo e a graça de receber do próprio Espírito Santo a inspiração para escrever esse Evangelho que é tão lindo. E para mim é isso que nos importa e nós devemos agradecer a Deus por esse motivo, porque se não fosse São Marcos, que se abrisse a graça de Deus, principalmente ao dom da inspiração, não teríamos esse relato tão maravilhoso da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. São Marcos, rogai por nós.